última aula falamos de instrumentação manual para o tratamento radical do canal radicular, ou seja, pulpectomia. Acreditando que a odontopediatria deva andar alinhada com o que há de mais moderno para conforto e confiabilidade do tratamento, em uma filosofia totalmente embasada em evidências científicas, vamos falar hoje sobre instrumentação reciprocante em dentes descidos com o sistema Wave One. Vocês conhecem? Vamos ainda fazer aquela revisão de conteúdo para dar uma refrescada na memória. E aí, preparados? Vem com a gente! Um importante aspecto do tratamento pulpar em dentes descidos, como vimos na aulinha anterior, é estabelecer um grau de saúde pulpar por meio de uma avaliação do estágio de inflamação e necrose dessa polpa. 3 coisinhas são importantes: anamnese, exame clínico e exame radiográfico. Na anamnese, devemos observar a idade, a condição sistêmica, sintomatologia, tempo de agressão e o uso de medicamentos. Já no exame clínico, avaliamos o dente, os tecidos de suporte, coloração, presença de fístula e abscesso e como está a estrutura dental remanescente, para vermos se existe condição de reabilitação dessa coroa. E o último item da nossa tríade é o exame radiográfico, um exame periapical de boa qualidade e com uso de posicionador. Outro ponto importantíssimo para a clínica diária de odontopediatria é a contraindicação de testes térmicos e de percussão nos dentes descidos. Primeiro, por conta do grau de subjetividade da resposta da criança. E outro ponto não menos importante é a possibilidade de se perder o condicionamento comportamental. Então, vai aparecer aqui no ladinho da nossa tela as indicações e contraindicações da pulpectomia. Aquela tabelinha que a gente viu lá na aula anterior. Com elas a gente vai poder dar aquela refrescada na memória para seguirmos a nossa aula sem nenhuma dúvida. E como informação complementar, um outro método de diagnóstico não invasivo tem sido muito utilizado na odontopediatria. Se chama fluxometria laser Doppler. Nós falaremos melhor dela na nossa aula de laser e trauma. Aguardem! E aí, chegou a vez da odontometria, a tão temida odontometria em endodontia. Nós vamos precisar de uma boa radiografia para que a manipulação seja feita dentro dos limites de segurança. A área de trabalho é obtida por meio da mensuração dos canais radiculares dos dentes descidos, levando-se em conta o limite do bisel da risólise. Vamos iniciar calculando o comprimento provisório de trabalho. Aqui nós vamos chamar de CPT. Ele é feito por meio de uma régua milimetrada, aquela da endodontia pequenininha, e por meio de confirmação com uma outra radiografia, onde inserimos uma lima no canal. Essa lima é aquela lima 10, de cabinho roxo, lembra? Porém, essas duas técnicas possuem desvantagens, por serem bidimensionais e por tornarem imprecisas a determinação da região do bisel da risólise. E aí, a dúvida fica no ar, gente. Se esses 2 métodos anteriores geram tanta insegurança, o que a gente pode fazer para otimizar o nosso tratamento? O uso de localizadores apicais. O localizador apical é uma alternativa extremamente válida para se obter o comprimento total de trabalho, com precisão, rapidez e maior confiança. Esse método possui uma grande popularidade lá na clínica de endo de dentes permanentes, já com algumas evidências científicas na odontopediatria mostrando resultados superiores quando comparados aos métodos tradicionais anteriores que eu falei para vocês. As vantagens de serem usados em crianças é a diminuição do tempo clínico de tratamento, o aumento do conforto e a menor necessidade comportamental. Imaginem vocês fazerem uma tomada radiográfica com uma lima inserida dentro do canal só para avaliarmos essa odontometria. Seria um passo a mais da nossa clínica,
um desconforto a mais para o nosso paciente e uma radiografia a mais, além do necessário. Dentes com processos reabsortivos podem ser tratados com muito mais segurança, uma vez que o risco de agressão ao germe fica diminuído. Legal, né? Então, gente, essa imagenzinha aqui da direita foi a imagem da tomada radiográfica que eu selecionei para a nossa aula de hoje. Como foi dito anteriormente, precisamos de uma tomada periapical de qualidade. Só com uma tomada de qualidade poderemos avaliar o periápice desse dentinho. E o que a gente tem que verificar? Proximidade da lesão, rompimento de cripta do germe permanente, qual estágio de formação que se encontra esse germe, se há algum tipo de rarefação na furca e avaliar o espaço perirradicular. Com essas informações na mão, nós vamos pegar um lápis, um papel e começar a anotar o mais importante, a nossa mensuração. Vamos lá? Esse procedimento de mensuração, ele deve ser feito antes de qualquer procedimento clínico. Antes da criança sentar na nossa cadeira, tudo deve estar anotado na ficha e tudo deve estar preparado. Isso se chama otimização do tempo, essencial no tratamento e atendimento infantil. Eu vou tentar passar para vocês o passo a passo, bem devagar, para não ter dúvida alguma, ok? Então vamos lá. Olhando para a imagem, o primeiro passo será traçar uma linha da cúspide à raiz de maior comprimento. Essa imagem aí, vermelhinha, que vocês podem ver na tela. Essa medida será o nosso X. Iremos usar a medida X para calcular o comprimento provisório de trabalho. Chamamos de CPT. Lembra que eu falei lá no começo? O nosso CPT será o valor de X menos 1 milímetro. Mas, Marcele, por que eu tenho que tirar esse 1 milímetro? Então, esse 1 milímetro é a nossa margem de segurança. Então, a nossa expressão matemática será CPT é igual a X menos 1, ou seja, comprimento provisório de trabalho, sendo o valor de X menos 1 milímetro. Alguma dúvida até aqui? Deu para entender? Vamos para o nosso segundo passo. O nosso segundo passo é o seguinte. Depois de descoberto o nosso valor de X, nós vamos traçar uma linha, essa amarelinha aí da imagem, entre a distal e a mesial do elemento, bem no limite entre a coroa e a raiz, dividindo o nosso X em duas partes, ou seja, coroa e raiz. Entendeu? Fácil até aqui? Vamos continuar seguindo para o nosso terceiro passo. Nosso terceiro passo vai ser essa linha azul na imagem, que corresponderá à medida da porção coronária. E nós vamos denominá-la de Z, ou seja, a medida da nossa coroa se chamará Z. Então agora, sem dúvidas nenhuma, vamos ao nosso quarto passo. No nosso quarto passo, nós vamos dividir por 3 a linha da porção radicular, ou seja, temos o nosso valor da coroa, agora vamos dividir por 3 o valor da nossa raiz. Cada uma das nossas porções chamaremos de Y, ou seja, teremos 3 Ys. Entendido? Esses 3 Ys representarão os 3 terços radiculares que deveremos instrumentar: cervical, médio e apical. Então, 3Y cervical, 3Y médio e 3Y apical. Deu para entender? Mas, Marcele, eu não tenho um número exato, né? Essa conta não me deu um número exato. Como é que a gente faz? Sem problemas. Os terços cervicais e médio irão absorver essa diferença matemática. Por que isso? Porque eu preciso trabalhar no terço apical com segurança. Eu não posso fazer com que a minha lima ultrapasse esse ápice.
Por isso, os terços médio e cervicais ficarão com essa diferença matemática, caso ela exista. Enfim, conhecendo esses valores, conhecendo as expressões matemáticas, vamos calcular a medida de trabalho de cada porção. Dentro das expressões, vamos colocar os valores. Vamos pegar uma caneta e vamos anotar na ficha do paciente. Vamos lá para a sacolinha? Então vamos lá. Terço cervical. O terço cervical será Z mais um Y. Terço médio, Z mais 2Y. Terço apical, Z mais 3Y. Essa medida apical deverá corresponder ao nosso número X. Lembram, gente, lá da matemática daquela prova real? Ou seja, o valor final de todos esses tem que ser o nosso valor X, porque o nosso valor X é o valor da ápice da cúspide até a raiz. Gente, é muito importante que esses valores fiquem anotados na ficha clínica do paciente. Isso é válido para uma posterior conferência e também nos casos de necropulpectomia, onde o retorno do paciente acontece 30 dias após o curativo de demora com hidróxido de cálcio. Parece um pouco complicado, né? Mas quando a gente adiciona os números e deixamos tudo registrado no papel, fica muito simples. Façam o teste, vocês vão ver. E aí, gente? Vamos aprender a usar esse localizador apical? Você vai ver. É muito fácil, além de ser um excelente investimento quando o assunto é endodontia e faz uma grande diferença no nosso dia a dia clínico. Conforme podemos verificar na nossa imagem, ele possui 2 eletrodos, uma alça labial que fica inserida na mucosa, no cantinho do lábio, com o interior para dentro da mucosa jugal, e uma presilha, contendo um prendedor que deve ser conectado à lima de número 10, que usamos para patência. Vagarosamente, você deverá inserir a lima 10 com movimentos exploratórios até encontrar a leitura 00. A região apical funciona como uma barreira física que dificultará a passagem da corrente elétrica alternada. E é aí que o localizador começa a apitar incessantemente. Obviamente que cada marca possui uma sinalização que deve ser observada com seu manual, mas normalmente a maioria deles faz um apito bem alto. Gente, a dúvida de vocês deve ser a seguinte: e aí, Marcele, quando é que deve acontecer o uso do localizador apical? Então, a resposta é a seguinte: o uso deve acontecer após a ampliação dos terços médio e cervical, onde você vai ter um acesso muito mais facilitado ao ápice e porque também é necessário termos uma descontaminação prévia desse conduto. Isso para quando você for realizar a patência não haver uma extrusão de debris.
Nas aulas passadas, já vimos que o sucesso do tratamento endodôntico se deve principalmente à irrigação e saneamento dos condutos, que em odontopediatria é feita com hipoclorito. Voilà! Depois disso, teremos então o nosso comprimento final de trabalho, que chamamos de CT. Nossa equação matemática será CT é igual a y menos 1 milímetro. E aí, alguma dúvida? Deu para esclarecer tudinho? Então vamos ao nosso próximo passo. Então, gente, atualmente a mecanização do preparo de canal é uma realidade na endodontia de dentes permanentes, promovendo um preparo mais rápido, eficiente, reduzindo o tempo clínico e o esforço físico do profissional. E olha só, tudo que um odontopediatra precisa, não é mesmo? E por que não trazer toda essa tecnologia e toda essa facilidade para a nossa clínica? Uma das opções é a utilização do sistema rotatório do tipo reciprocante, que vamos aprender agora. O sistema utiliza limas de níquel-titânio com características bem diferenciadas. Efeito memória de forma, superelasticidade, resistência à fadiga e uma extrema flexibilidade. Gente, e olha só que facilidade! Para dentes descidos, o profissional trabalha apenas com uma lima, chamada primary, aquela com colarzinho vermelho. Ela é inserida dentro de um contraângulo com movimentos oscilatórios que respeita a anatomia do dente. O profissional trabalha com 3 movimentos de bicada em cada um dos terços. Lembrando que após a instrumentação dos terços médio e cervical, nós vamos usar o localizador apical, para enfim finalizar a instrumentação apical. Rápido, fácil, confortante e seguro. O que mais a gente quer na clínica de odontopediatria, não é? Seguro principalmente porque não promove o alargamento da região apical, que ela é contraindicada para dentes descidos, já que nós não utilizamos materiais preenchedores sólidos.
Agradeço a atenção de vocês, espero que tenham curtido a aula, espero que tenham tirado bastante dúvidas e caso ainda tenham dúvidas, liguem pra gente, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, manda um e-mail, que nós vamos ter o maior prazer em responder, tá bom? Afinal de contas, conhecimento é para ser compartilhado. Um beijo e até a próxima!